Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para o nosso 20º dia de leitura de Como Criar um Novo Eu. Nesses dias agora, o Dr. Joe Dispenza está nos mostrando os nossos três cérebros, né? O límbico, o lobo frontal, o cerebelo, e nos mostrando como ele recebe, como funciona, como recebe as informações, como manda. Nos conta aqui alguns casos dos seus alunos. Então, vamos dar sequência a essa jornada. Conhecimento mais experiência igual a sabedoria. Então, nós temos a aprendizagem, o conhecimento, a filosofia, a teoria, o pensar, a mente. E aí, numa nova experiência e nova emoção, incorporamos o conhecimento. Para isso, nós precisamos fazer com o corpo. E o que é a sabedoria, né? Que ele nos mostra o conhecimento inato, o ser, que está na alma. Figura 6b2. Três cérebros, do pensar ao fazer, ao ser. Assim, quando pegamos no que aprendemos intelectualmente, neocórtex, e o aplicamos, personalizamos ou demonstramos, acabamos por modificar de alguma forma o nosso comportamento. Ao fazê-lo, criamos uma nova experiência que irá gerar uma nova emoção, cérebro límbico. Se conseguirmos repetir, replicar ou experimentar essa ação segundo a nossa vontade, alcançamos um estado de ser, cerebelo. A sabedoria é o conhecimento acumulado que foi adquirido através da experiência repetida. E quando ser compassivo é tão natural como sofrer, julgar, culpar ou sentir-se frustrado, negativo ou inseguro, tornamo-nos sábios. Estamos livres para agarrar novas oportunidades, pois, de alguma forma, a vida parece organizar-se de acordo com quem estamos a ser. A evolução do seu ser. No neocórtex está o pensar, o conhecimento, a mente, o ensaio mental, a intenção, pensamentos, enviar um sinal para o exterior, o elétron, partícula, cabeça, aprendizagem, filósofo. No mesencéfalo, fazer, experiência, corpo, ensaio físico, comportamento, sentimentos, retirar o acontecimento. O magnetismo, a onda, as mãos, instrução, iniciado. O cerebelo, o ser, a sabedoria, a alma, o ser neurológico, o destino, ser memorizado, manifestação, campo eletromagnético, realidade, coração, retorno, mestre. Figura 6C. Este gráfico mostra a progressão entre os três cérebros e a forma como se alinham para estabelecerem uma correlação entre diferentes vias de evolução pessoal. Passar diretamente do pensar ao ser, um prelúdio da meditação. Passar do pensar ao fazer e ao ser é uma progressão pela qual já todos passamos muitas vezes, quer tenha sido ao aprendermos a conduzir, a esquiar, a tricotar,
ou a fazer de uma língua estrangeira uma segunda natureza. Agora, vamos falar de uma das grandes dádivas que a evolução concedeu aos seres humanos: a capacidade de passarmos do pensar ao ser sem executar qualquer ação física. Por outras palavras, conseguimos criar um novo estado de ser antes de termos uma experiência concreta. Fazê-lo muitas vezes, e não se trata de fingir até conseguir. Por exemplo, temos uma fantasia sexual na qual experimentamos interiormente todos os pensamentos, sentimentos e ações que desejamos realizar com o parceiro, quando ele regressar de uma viagem. Essa experiência interior está tão presente que o corpo é quimicamente alterado e responde como se o acontecimento futuro já estivesse a acontecer nesse preciso momento. Passamos para um novo estado de ser. O mesmo acontece quando ensaiamos mentalmente um discurso que vamos fazer. Recordamos como vamos confrontar um colega no trabalho ou imaginamos o que nos apetecia comer quando estamos com fome e presos no trânsito. Quando só pensamos nisso, em detrimento de todo o resto, o corpo começa a passar para um estado de ser através do simples pensamento. Mas até que ponto conseguimos tirar partido disso? Será que conseguimos tornarmos a pessoa que ambicionamos ser só através do pensamento e do sentimento? Será que conseguimos criar e viver uma realidade escolhida conscientemente, como fez a minha filha ao experimentar o emprego de verão dos seus sonhos? É aqui que entra a meditação. Como sabe, as pessoas recorrem às técnicas de meditação por variadíssimas razões. Neste livro, vai entender uma meditação especial, vai aprender uma meditação especial, concebida para um objetivo específico, ajudá-lo a dar a volta à sua maneira de ser e a tornar-se a pessoa que deseja. Ao longo das restantes páginas deste capítulo, vamos relacionar o que já aprendeu até aqui com esta meditação. Sempre que falar de meditação ou do processo meditativo, refiro-me ao processo no qual nos focaremos na parte 3. A meditação permite-nos modificar o nosso cérebro, o nosso corpo e o nosso estado de ser. Mais importante ainda, podemos fazer essas alterações sem necessidade de qualquer ação física ou interação com o ambiente exterior. Através da meditação, conseguimos instalar o hardware neurológico necessário, tal como aqueles pianistas e os indivíduos que exercitaram os dedos, conseguindo operar mudanças através do ensaio mental. Esses sujeitos de pesquisa utilizaram simplesmente o ensaio mental, mas para os nossos objetivos, esse é apenas um dos componentes, ainda que muito importante, do processo meditativo. Se lhe pedisse para pensar quais seriam as qualidades do seu ser ideal, ou lhe sugerisse que pensasse em qual seria a sensação de ser uma figura grandiosa, como a Mestre Teresa ou Nelson Mandela, simplesmente através da contemplação de uma nova maneira de ser, o seu cérebro começaria a disparar de novas maneiras e a formar uma nova mente. É isso que o ensaio mental, é isso o ensaio mental em ação. Peço-lhe agora que reflita na sensação de estar feliz, contente, satisfeito e em paz. O que imaginaria como um novo ideal de si mesmo? No essencial, o processo meditativo permite nos responder a esta pergunta, reunindo toda a informação aprendida e ligada através das sinapses do nosso cérebro, sobre o que significa estar feliz, contente, satisfeito e em paz. Na meditação,
Pegamos esse conhecimento e pômo-lo em prática. Em vez de nos limitarmos a perguntar o que significaria ser feliz, colocamos-nos na posição de praticar, logo de viver um estado de felicidade. Afinal, o aspecto e a sensação da felicidade não nos é estranho. Já vivemos experiências felizes. Já vimos como se manifesta a felicidade em outras pessoas. Podemos então fazer a nossa escolha a partir desse conhecimento e experiência e criar um novo ideal de nós próprios. Já falei de como, através do lobo frontal, utilizamos novas formas de ativar novos circuitos, criando uma nova mente. Ao experimentarmos essa nova mente, o cérebro cria uma espécie de imagem holográfica que nos fornece um modelo a seguir para a criação da realidade futura. Como novos circuitos neurais foram instalados antes de qualquer experiência real, não precisamos de levar a cabo uma revolução não violenta, como fez Gandhi, nem de liderar o povo a ser queimado vivo, como aconteceu a Joana d'Arc. Basta utilizarmos o conhecimento e a nossa experiência dessas qualidades de coragem e convicção para obtermos um efeito emocional dentro de nós. O resultado será um estado mental. Ao produzirmos repetidamente esse estado mental, ele torna-se mais familiar e começamos a criar novos circuitos. Quanto mais vezes produzirmos esse estado mental, mais esses pensamentos se tornam a experiência. Dessa transformação pensamento-experiência resulta um sentimento, uma emoção. Quando isso ocorre, o corpo, enquanto mente inconsciente, não distingue um acontecimento que se dá na realidade física e as emoções criadas através do simples pensamento. Enquanto prepara o corpo para uma nova mente, percebe que o cérebro racional e o cérebro emocional estão a funcionar em harmonia. Recorde-se de que os pensamentos são para o cérebro e os sentimentos para o corpo. Ao pensarmos e sentirmos de uma determinada forma, como parte do processo meditativo, ficamos diferentes do que éramos quando começamos. Os novos circuitos instalados, as modificações neurológicas e químicas que foram produzidas por esses sentimentos e emoções alteraram-nos de tal forma que há provas físicas no cérebro e no corpo que demonstram essas mudanças. Nesse momento, passamos para um estado de ser. Deixamos de praticar a felicidade, a gratidão ou o que quer que seja para pensarmos a ser realmente gratos e felizes. Conseguimos produzir esse estado mental e físico todos os dias. Conseguimos reviver constantemente um acontecimento e produzir a resposta emocional a essa experiência, como se fôssemos a pessoa que idealizamos. Se depois da meditação conseguir manter esse novo estado de ser, neurológica, biológica, química e geneticamente alterado, significa que ativou essas mudanças antes da própria experiência. Logo, terá maior propensão para agir e pensar em sintonia com aquilo que está a ser. Conseguiu acabar com a sua velha maneira de ser. Queria só lembrá-lo de que, quando está num novo estado de ser, uma nova personalidade, cria também uma nova realidade pessoal. Eu repito, um novo estado de ser cria uma nova personalidade. Uma nova personalidade produz uma nova realidade pessoal. Do pensar ao ser. Através do lobo frontal, as atividades mentalmente ensaiadas ativam novos circuitos através de novas formas. O cérebro racional cria uma nova mente, neocórtex, o pensar. O pensamento torna-se uma experiência.
O pensamento, como experiência, cria um novo sentimento. O cérebro racional liga o cérebro emocional e condiciona o corpo para uma nova mente. Neocórtex e cerebelo e cérebro límbico, emocional, o sentir. O corpo torna-se a mente. A mente e o corpo funcionam como um só. Ser neuroquímico memorizado, cerebelo, ou ser. Estado de ser. Pensar, fazer, ser. É o do ser, fazer, pensar. Figura 6D. Podemos passar do pensar ao ser sem termos de fazer nada. Quando ensaiamos mentalmente uma nova mente, há um momento em que o pensamento se transforma em experiência. Quando isso acontece, o produto final dessa experiência interior é uma emoção ou um sentimento. Quando conseguimos sentir como seria se fôssemos uma pessoa diferente, o corpo, enquanto mente inconsciente, começa a acreditar nessa nova realidade. O corpo e a mente começam a trabalhar como um só e conseguimos ser essa pessoa sem termos feito nada de concreto. Quando passamos para um novo estado de ser através do simples pensamento, ficamos mais propensos a agir e a pensar em sintonia com o que estamos a ser. E como sabe se esta prática meditativa ativou os seus três cérebros produzindo o efeito aprendido? É simples. Se nos empenharmos no processo, sentimos-nos diferentes. Se nos sentimos exatamente como nos sentíamos antes, se os mesmos catalisadores produzirem as mesmas reações em nós, nada aconteceu no campo quântico. Os seus pensamentos e sentimentos de sempre continuam a reproduzir o mesmo sinal eletromagnético no campo. Não sofreu qualquer alteração química, neurológica, genética ou de qualquer outra ordem. Mas, se sair da meditação e sentir-se diferente de quando começou, e se conseguir manter esse estado modificado da mente e do corpo, então quer dizer que mudou. E o que mudou dentro de si, o novo estado de ser que criou, produzirá efeito no exterior. Conseguiu ultrapassar o modelo de causa-efeito do universo, esse velho conceito newtoniano de algo exterior a nós que nos controla, os pensamentos, as ações e as emoções. Havemos de voltar em breve a este ponto. Também saberá que a sua meditação foi proveitosa se acontecer alguma nova inesperada na sua vida em resultado ao seu esforço. Lembre-se, o modelo quântico diz-nos que, se criou uma nova mente e um novo estado de ser, passou a ter uma assinatura eletromagnética alterada. Como está a sentir-se e a pensar de maneira diferente, está a alterar a realidade. Em conjunto, os pensamentos e os sentimentos conseguem fazer isso, mas não em separado. Permita-me que lhe volte a recordar que não podemos pensar de uma maneira e sentirmos-nos de outra e esperar que alguma coisa mude na nossa vida. A combinação dos seus pensamentos e dos seus sentimentos é o seu estado de ser. Mude o seu estado de ser e muda a sua realidade. Eis onde entram verdadeiramente em cena os sinais coerentes. Se conseguir enviar para o campo quântico um sinal coerente ao nível do pensamento e do sentimento, estado de ser, independentemente do mundo exterior, qualquer coisa de diferente irá surgir na sua vida. Quando tal acontecer, sentirá, sem dúvida, uma poderosa resposta emocional que o inspirará a voltar a criar uma nova realidade. E pode usar essa emoção para gerar uma experiência ainda mais maravilhosa. Permita-me que volte às ideias de Newton.
Todos nós estamos condicionados pela noção newtoniana de que a vida é dominada pela causa e efeito. Quando alguma coisa boa nos acontece, expressamos gratidão ou alegria. Passamos, por isso, a vida à espera que alguém ou alguma coisa exterior a nós mesmos, regule os nossos sentimentos. O que lhe estou a pedir, pelo contrário, é que assuma o comando para inverter o processo. Em vez de ficar à espera de uma ocasião que o faça sentir-se de uma determinada maneira, crie esse sentimento antes de a experiência acontecer no mundo físico. Convença emocionalmente o seu corpo de que uma experiência geradora de gratidão já teve lugar. Para tal, escolha uma potencialidade no campo quântico e entre em contato com a forma como se sentiria se a estivesse a viver. Estou a pedir-lhe que use o pensamento e o sentimento para se pôr no lugar desse ser futuro, esse seu eu possível, com tal nitidez que começa a condicionar emocionalmente o seu corpo para acreditar que já é essa pessoa. Quando abrir os olhos no final de uma sessão de meditação, quem quer ser? Qual foi a sensação de ser essa pessoa ideal ou de ter essa experiência desejada? Para acabar completamente com o hábito de ser você mesmo, diga adeus à causa e efeito e abrace o modelo quântico da realidade. Escolha uma realidade potencial que deseje. Viva nos seus pensamentos e sentimentos e agradeça antes do acontecimento real. Consegue aceitar a ideia de que, ao alterar o seu estado interior, deixa de precisar do mundo exterior para lhe dar motivos para sentir alegria, gratidão, reconhecimento ou qualquer outro sentimento elevado? Quando o corpo sente de forma real que o acontecimento está a ter lugar nesse momento, com base apenas no pensamento e no sentimento, já está a experimentar o futuro. No momento em que está nesse estado de ser, nesse momento atual, o presente e presente nessa experiência está ligado a todas as realidades possíveis existentes no campo quântico. Lembre-se de que, se estiver no passado ou no futuro, com base nas emoções que lhe são familiares ou a antecipar algum efeito, não terá acesso a todas as possibilidades que o campo quântico encerra. A única forma de aceder ao campo quântico, ascender, né, ao campo quântico, é estando no momento presente. Não se esqueça de que esse processo não pode ser exclusivamente intelectual. Os pensamentos e os sentimentos têm de ser coerentes. Por outras palavras, essa meditação exige que desça um palmo abaixo da cabeça e chegue ao coração. Abra o coração e pense como se sentiria se incorporasse a combinação de todas as características que admira e que formam o seu ser ideal. Pode contrapor que não sabe como se sentiria, uma vez que nunca experimentou a sensação de possuir essas características e ser essa pessoa ideal. A minha resposta é que o seu corpo consegue sentir isso antes dos sinais físicos, bem antes dos seus sentidos. Se um destino futuro que nunca experimentou se manifestasse realmente na sua vida, teria de concordar que experimentaria uma emoção elevada, como a alegria, o entusiasmo ou a gratidão, pelo que é nessas emoções que se deve focar. Em vez de ser escravo das emoções, que são apenas um resíduo do passado, recorre a emoções elevadas para criar o futuro. Bom, e vamos ficando por aqui em mais esse dia de leitura emocionante, eu diria. Uma leitura quântica, leitura que nos leva a um salto quântico se a gente praticar isso.
Se você nos acompanhou até aqui pela primeira vez, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Caso queira partilhar aqui desses momentos ao vivo diariamente depois das nossas conversas, após a leitura, inscreva-se no canal, deixe seu like e deixe a sua vontade nos comentários e você receberá o link do nosso grupo de WhatsApp. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e acompanhe essa leitura desde o início, a sessão da playlist. Até a próxima leitura.